E em 2026, o Metrópolis vai acompanhar todos os passos políticos que vão acontecer aqui dentro do Congresso Nacional. Isso porque eles é que vão dar o tom das eleições que acontecem em outubro. E para a gente poder esclarecer todas as nossas dúvidas e trazer as expectativas em relação às matérias que o Congresso Nacional deve analisar e que devem sim refletir nas eleições, nós vamos conversar com o cientista político Murilo Medeiros, que vai trazer para a gente aí as expectativas para 2026, Murilo, e aqueles projetos que são considerados eleitorais e que podem contribuir para parlamentares, deputados, senadores e o próprio governo tentar aí uma reeleição, como vem dizendo o presidente Lula, e também pode contribuir com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Muito obrigada, Murilo. Obrigado, Marília. Prazer estar aqui com vocês. Vai ser um ano muito contaminado pela agenda eleitoral. O primeiro semestre no Congresso Nacional vai ser recheado de projetos de interesse eleitoreiro. A própria agenda do governo federal vai apostar muito em temas que conversem com a classe popular do país, né? Como o fim da escala 6x1, que é uma aposta do Palácio do Planalto, a defesa da tarifa zero para o transporte público, é outra bandeira dentro do Palácio do Planalto. Então o governo, a despeito da defesa que tem feito de reformas estruturais, de responsabilidade fiscal, nesse primeiro semestre deve apostar muito nessa agenda eleitoreira, né, para fazer um aceno ao seu eleitorado que o próprio PT ao longo dos últimos anos perdeu conexão com jovens, com moradores das periferias urbanas. Então vai ser um ano muito marcado por menos reformas estruturais e mais projetos de tom eleitoreiro. No campo da oposição, por exemplo, uma grande aposta é o tema da segurança pública, né? É uma agenda que conversa muito bem com o eleitorado mais conservador e certamente os pré-candidatos da oposição vão explorar muito essa agenda de enfrentamento à criminalidade, do aumento do punitivismo à bandidagem, que deve ganhar muito relevo no primeiro semestre do próximo ano. Sim, Murilo, e a gente não pode deixar de perguntar, né? Jorge Messias foi indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, teve ali a sua indicação que seria analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo plenário do Senado, foi adiado e a gente ainda não sabe quando é que vai acontecer. Existe a possibilidade de Jorge Messias ser recusado pelo Senado Federal e se tem uma expectativa aí para quando deve vir essa sabatina dele para a vaga no Supremo Tribunal Federal? Essa é uma decisão que está nas mãos hoje do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que controla a pauta do Senado Federal e também da CCJ, já que o senador Otto Alencar, o presidente, é muito aliado dele. E para destravar essa sabatina do ministro hoje da AGU, do Jorge Messias, vai ser indispensável uma costura política, né, entre Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que, caso haja esse distensionamento entre os dois poderes, a sabatina seja marcada logo no retorno dos trabalhos legislativos entre fevereiro e março, depois do Carnaval. Caso não haja um acordo, é muito provável que o presidente Davi segure o nome de Messias por longos meses, né, até o governo chegar num entendimento em relação ao nome. Então, hoje, a pauta em relação ao Jorge Messias está estritamente concentrada na mão do Davi Alcolumbre, que tem o poder de pautá-lo ou não ao longo do seu mandato. Sim. E para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar para você, Murilo, qual é o quadro para 2026? O que a gente pode esperar, né? Você como cientista político, acredito que todos já estejam trabalhando em torno dessas eleições que venham acontecer em outubro. O que a gente pode esperar? O tom das eleições de 2026? Devemos ter um arrefecimento do discurso mais polarizador, mas também há uma grande indefinição. Indefinição porque o campo mais à direita está completamente fragmentado. Vamos presenciar uma disputa por quem vai herdar o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente já sinalizou que poderia ser Flávio Bolsonaro, mas daqui até abril vamos ter muitas cenas a acompanhar dessa disputa entre a direita, né? Nós temos no campo do governo um candidato consolidado, o incumbente, o ex-presidente Lula, e entre essa visão bipolar, né, entre o candidato do governo e o candidato bolsonarista, nós podemos ter uma surpresa também com um nome vindo da centro-direita, que represente uma mudança
apegada a valores e que pode surpreender como uma terceira via. Então, ainda vamos ver muita água para rolar daqui para abril, daqui para o início das convenções em julho, mas certamente podemos presenciar surpresas caso o nome de Bolsonaro não decole nas pesquisas. Então, talvez a centro-direita consiga apostar no nome de viabilidade eleitoral, um nome mais moderado e que vai dar trabalho ao incumbente, ao presidente Lula. Então é isso, nós conversamos com Murilo Medeiros, cientista político, que trouxe pra gente aí um pouquinho, né, do que vai ser 2026, ano eleitoral. Então você que está nos acompanhando não pode deixar de continuar seguindo aqui a nossa programação no YouTube, também acompanhando a gente em metrópolis.com. Murilo, muito obrigada, espero vê-lo em outra oportunidade.